Bom dia. Bom, dando prosseguimento com as aulas, hoje eu vou sair um pouco do Ken no Suburi, né? A gente completou na aula passada as sequências, os 7 suburis básicos, com o Boken, né? Com a representação da espada, só que de madeira. Hoje a gente vai trabalhar com o Jo. Como vocês podem ver, esse daqui não é exatamente um Jo, ele é um cabo de vassoura, que eu acredito que vai ser o caso de muitos de vocês. Vocês podem destarrachar, só muito cuidado com aqueles preguinhos que ficam na ponta para não cortar a mão. Aí depois de preparar o suficiente, vocês podem fazer o trabalho do Jo no Suburi, que é o trabalho de bastão. Então, só para recordar, o trabalho do Jo no Suburi, ele é dividido em 5 séries. Então, na verdade, são 5 movimentos com ênfase em estocada, tem mais 5 movimentos com ênfase em batida, 3 movimentos com ênfase na manipulação do bastão com uma das mãos só, mais 5 movimentos com a representação do Hasogaeshi, e os 2 últimos que são as representações do Kinonagari, ou seja, fluência. Essa aula daqui eu vou fazer bem básica, só para introduzir um pouquinho a fundamentação da movimentação. Aí nas próximas aulas a gente começa a acelerar o processo e colocar mais movimentos. Então vamos lá? Então cada um com o seu bastão. Se quiserem esquentar um pouquinho o corpo, por favor. E de novo, a gente está treinando aqui fora. Se vocês forem treinar dentro de casa, muito, mas muito cuidado. Se o Boken era perigoso, agora com o bastão vai ficar mais ainda. Até dá para trabalhar sem ele, mas aí vocês vão ter que ter uma imaginação bem fértil. Tentem imaginar o bastão fazendo o processo indo para frente, mas dá para ser feito também. Vamos lá? A primeira sequência do Jo no Suburi, que são os 5 movimentos baseados no ato de estocada, a gente vai trabalhar com Ipponme, Nihonme, Sanbonme, Yonhonme e Gohonme. Ou seja, são 5 movimentos, 5 sequências. Na prática é Chokutsuki, Kaeshi Tsuki, Ushiro Tsuki, Tsuki Gedan Gaeshi e Tsuki Jodan Gaeshi. São 5 básicos. Essa primeira aula eu vou tentar fazer pelo menos os 3 primeiros. Nas próximas a gente engata os outros. Então vamos lá. Recordando, a sistemática que a gente usa, a gente acaba dividindo um pouco as sequências em movimentos. Depois a gente vai somando. Então a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é assumir de novo como a gente fez com os movimentos com o Boken. A postura de Sankakutai, que é aquela postura triangular. Se eu tivesse com o Boken, a gente ia assumir essa posição. Com o bastão acaba sendo a mesma coisa. Então é a mesma posição. Só que no caso, eu não vou ficar com o bastão aqui em cima. Não agora. Eu vou manter ele aqui com o pé da frente ao direito, mão direita segurando o bastão, e ele vai ficar à frente do pé da frente. Essa vai ser a postura básica que a gente vai tomar para esses primeiros movimentos. Na verdade, os 3 primeiros. Então, sair da posição Sankakutai com bastão. Então, saindo da posição de Sankakutai, mão de trás, vou levar mais ou menos no meio do bastão. Tá? Vamos dividir esse bastão em 3 partes. É como se tivesse, ele realmente fosse dividido em 3. Isso facilita um pouco o processo. Isso seria a manipulação segurando o bastão nesse terço de cima. Aqui no meio e aqui embaixo. Que é mais ou menos quando a gente for assumir o Kamae básico com o bastão na horizontal, vai ser a posição que a gente vai tomar. A mão não pode ficar lá na frente, ela tem que ficar exatamente no terço baixo. Nesse caso, eu seguro no meio, porque eu vou deslizar ela para trás já já. Então, saí da posição de Sankakutai. A primeira etapa, sobe a mão até o meio do bastão. Segurei. Vou deslizar o pé da frente, mantendo o peso no pé de trás. A mão que acabou de segurar o bastão, eu vou deslizar para trás. A mão de cima vai para a ponta. Então vai ficar isso daqui. 1. Agora, Funakogi Undo, movimento de remo. Eu vou transferir o peso da perna de trás para da frente, enquanto eu arremesso o bastão, né, deslizando a mão da frente, até ficar com a pegada exatamente naquele terço baixo do bastão. Então, de novo, sair da posição de Kamae. Agora, as mãos vão para as pontas do bastão. Ni, peso atrás. Agora, Funakogi Undo, joga o bastão, acerta. Sam, sai. Volta. De novo. Ni, sam. De novo.
E. Sal. De frente. A mesma regra. Eit. E. Sal. Chokutsuki. Ataque direto. Lembrem do Boken. Choku é linha reta. Tsuki nesse caso é atingir, ou seja, é um ataque direto. Eit. E. Sal. Como vocês podem notar, eu também acabo saindo um pouquinho de lado, é hábito. Mas esse movimento ele também pode ser feito como um ataque em linha reta. Eu posso fazer o mesmo movimento sem deslocar o corpo lateral. Eit. Mi. Sal. Mudo o lado. Eit. Mi. Sal. Eit. Mi. Sal. É isso daí. Mudando o lado mais uma vez. Frente para lá. Eit. Mi. Sal. Eit. Mi. Sal. Ótimo. Senhores, podem dar uma pausa no vídeo? Repitam algumas vezes. Então lembrem, Chokutsuki, a primeira sequência. Ipponme, primeira sequência. Choku de linha reta e Tsuki de atingir, ataque direto. Por favor. Ok? Agora que vocês repetiram essa sequência, a primeira, dividida em 3 partes, agora começa a brincadeira, que é a ideia dessa sistemática. Eu vou pegar os 2 primeiros movimentos do Chokutsuki. A gente dividiu ele em 3 partes. Então, só para recordar. A gente segurou o bastão com a mão de trás no meio. Eu deslizei o pé da frente e coloquei as mãos nas pontas, deixando o peso para trás. Esse foi o Ni. Agora eu vou somar o primeiro e o segundo já direto para sacar numa contagem só. Então eu estou aqui, sem pressa. It. Ni. De novo. It. Ni. Mais uma vez. It. Ni. Senhores, a ideia de trabalhar essa forma picada é para reforçar a ideia que no final do segundo movimento vocês têm que estar com as mãos próximas das pontas. Qual que é o erro mais gritante que a gente vê com o bastão? A pessoa vai fazer o ataque, olha a posição de mãos em relação ao bastão na hora que eu for fazer o movimento. A pessoa segura no meio e faz assim. Então fica Chokutsuki. Ou seja, ela está segurando no meio e fazendo só um balanço. Ela perde todo o movimento de propulsão do bastão. Vocês lembram na espada que a gente trabalhou o final do corte com o conceito de torção, inverter o lado, o conceito de torcer as mãos como se fosse uma toalha, colocando base dos indicadores quase em cima da espada, exatamente representando um yonkyo, né, um tekubyosai. No nosso caso com bastão é igual. O final dessas estocadas, a gente também tem uma rotação dos antebraços para estabelecer uma base, uma posição básica de mão. Então, de novo, conforme o bastão vai indo para frente, eu vou rotacionando os antebraços e já posicionando as mãos exatamente na posição de espada. Então, de novo, base dos indicadores sobre o cabo, no final das estocadas, no final dos menhutes. Ou seja, todos os movimentos que a gente vai fazer, não todos, mas quase todos, sempre base dos indicadores sobre o bastão. Tem uma rotação do bastão aqui dentro. Vamos mudar um pouquinho o lado, fazer de frente? De novo, são 2 sequências agora, 2 contagens. Então eu estou pegando o primeiro movimento mais o segundo. Oit. I. Oit. I. Mais uma. Oit. I. Mudando o lado. Oit. I. Oit. I. Mudando o lado mais uma vez. Lembra da postura de Sankakutai, mantenha uma postura ereta. Oit. Peso atrás. I. De novo. Oit. I.
sem pressa. Vamos dar uma pausa no vídeo e fazer mais um pouquinho? Então lembrem, ainda é a primeira sequência, Chokutsuki. Só que no lugar de ser dividido em 3 contagens, eu estou fazendo em 2. Então, por favor, pausa, treinar um pouquinho. Ok? Agora, a gente vai somar o movimento, essas 2 contagens numa única. Durante uma aula normal, é isso que a gente faz. Normalmente tem uma contagem e vocês executam o movimento inteiro. A gente vai fazer isso agora, só que eu não quero perder as passagens das contagens anteriores. Por isso eu dividi. Exatamente para ter certeza que aquela posição que a gente trabalhou estática no final de cada contagem, a gente está passando por elas agora. Para não ficar aquela coisa tosca do pessoal literalmente se jogar para frente. Perde a técnica. A ideia disso é refinar a parte técnica. Então vamos lá. Uma contagem, movimento inteiro. Chokutsuki. Ipponme. Oichi. Ni. 3. Vai. De frente. Lembrem que o Kiai é opcional. Se vocês tiverem apartamento, sugiro não fazê-lo. Chokutsuki, Ipponme. Primeira sequência do Jo no Suguri. Oichi. Ni. Oi. 3. Oi. Tá bom? Vamos dar uma pausa. Percebam que agora o vídeo vai ficando mais acelerado porque vocês podem dar as pausas. Deem as pausas e estudem a parte 1, 2 e 3 dessa sequência e tentem somar. Vamos lá? Nihonme, Kaeshi Tsuki, Kaeshi de retorno. Lembra, Kaeshi e Gaeshi é a mesma palavra, é que ela muda a pronúncia dependendo da construção da frase. Ele vai ter a ver com a palavra que vem antes. Nesse caso, a gente usa de Kaeshi mesmo, porque ela é a primeira. Então, Kaeshi Tsuki, Kaeshi de retorno ou contra-ataque, acho que fica uma ênfase melhor agora, é voltar alguma coisa. E Tsuki, que é o ataque. Então, Kaeshi Tsuki, Nihonme, segunda sequência do Jo no Suguri. Primeira parte de detalhe, a gente vai dividir isso em 3 partes também. A mão de trás, no anterior, eu segurava o meio do bastão. Nesse caso, eu vou segurar a parte de cima com o polegar para baixo. Eu já vou esconder a ponta do bastão dentro da mão. Tá? Na verdade, não precisa deixar exatamente dentro. Pode até segurar um pouquinho mais para baixo. Vai depender do sistema que o professor faz. Eu prefiro manter ele quase escondido dentro da mão. Então, essa é a primeira parte. Então, vai ficar assim. Pegar. Na segunda contagem, eu vou voltar com a mão de baixo, também para a ponta, e vou deslizar para frente. É idêntico ao anterior. Ni. Meu peso está atrás. Eu estou com a propulsão para fazer o Funakogi-Undo e arremessar o bastão. E eu vou deslizar de novo as mãos para o terço baixo do bastão. A posição da mão de cima agora ela está diferenciada. Ela não está igual ao anterior. Então guardem essa posição. Então vamos lá? 3 contagens. Kaeshi Tsuki. Ou Nihonme, a segunda sequência do Jo no Suguri. Oichi. Sem pressa. Ni. 3. De novo. Kaeshi Tsuki. Oichi. Ni. 3. De novo. Oichi. Ni. 3. De frente. Oichi. Ni. 3. Um pouco diferente do anterior, esse eu tenho que sair lateral. O Kaeshi, como retorno ou contra-ataque, ele já tem um conceito que é uma esquiva. Eu estou me esquivando de um ataque que está vindo e estou respondendo com contra-ataque. Então o anterior eu até tinha liberdade de fazer ele bem linear, porque eu não estou levando em consideração que isso daqui é uma defesa. Eu estou indo direto em cima da pessoa, do ataque, da pessoa que eu estou atacando. Nesse caso não, eu estou levando em consideração que está vindo algum ataque. Então vou exagerar. Afasta um pouquinho o lateral e esquiva. Então Kaeshi Tsuki, contra-ataque, ou seja, um ataque respondendo a alguma coisa que está vindo. Então esse tem que sair um pouco mais lateral. Oichi. Ni. 3. Oichi. Sem pressa. Ni. 3. Outro lado.
1, e, sal, 1, e, sal. Inverter o lado, fazer de frente e já foi feito. Pausa no vídeo e repitam algumas vezes. Kaeshi Tsuki, a segunda sequência do Jonosuburi, Kaeshi de contra-ataque, de retorno e Tsuki de atingir. Vamos lá. Usando a mesma sistemática, eu vou agora somar os dois primeiros movimentos numa contagem só. Então, só para recordar, Ichi foi a pegada na ponta de cima do bastão, e Ni foi o deslizamento do pé da frente para frente, mantendo o peso atrás, já levando a outra mão para a ponta lá na frente. Depois, a gente fazia a contagem fazendo o Funako Gyundo e arremessando o bastão realmente no sentido de ataque. Então, somos os dois primeiros, sem pressa. 1, e, Kaeshi Tsuki, ou contra-ataque. 1, e, mais uma. 1, e, de frente. Lembrem da esquiva. 1, e, 1, e, frente para lá. 1, e, Kaeshi Tsuki. 1, e, ótimo. Senhores, pausa, repitam mais algumas vezes. Pessoal, agora vocês vão juntar os dois movimentos. Então a gente fez agora no anterior somado o primeiro e o segundo. Agora eu vou somar todos, né, os dois que a gente estava fazendo numa sequência só. Recordando, essa é a forma normal que as academias treinam. Uma contagem, movimento inteiro. A gente está dividindo as partes, está dividindo em partes cada sequência, cada Kihon, para conseguir enxergar os detalhes. Então, movimentação de perna, distribuição de peso, posição das mãos. Esse é o intuito. Então, tentem fazer com calma, mesmo agora, com uma contagem só. Tem que passar pelos detalhes que a gente viu anteriormente, senão perde o sentido. Vamos lá? Kaeshi Tsuki, segunda sequência do Jonosuburi, sem pressa. 1, e, mais uma, sal, aí, de frente. Lembrem da esquiva. 1, e, sal, frente para lá. 1, e, sal, aí. Pausa, repitam algumas vezes. Chokutsuki, primeiro da sequência do Jonosuburi. Kaeshi Tsuki, segundo da sequência do Jonosuburi. Agora, o terceiro, o Shirotsuki. De novo, lembrem dos termos. O Shiro é atrás, Tsuki é atingir, ou seja, é um ataque atrás. Mesma esquematização, eu vou dividir a sequência em 3 partes. Então, saindo da posição de Sankakutai, nossa postura triangular de Kamae. De novo, a diferença. O primeiro, a mão de trás foi em direção do bastão e segurou exatamente no meio, polegar para cima. O segundo, eu fiz a mesma pegada, só que agora com um polegar para baixo, segurando a ponta lá em cima. No terceiro, eu vou fazer de novo a pegada em cima, só que agora o meu polegar tem que ficar para cima. Tá? Então essa é a diferença. Primeira sequência, pegada normal. Segunda sequência, polegar para baixo. E agora, terceira sequência, polegar para cima. Então vamos lá, vou dividir em 3 partes de novo. 1. Agora eu vou colocar o bastão embaixo do cotovelo. Não é na axila, é abaixo do cotovelo. E agora,
No San, eu vou dar um passo para trás e vou deslizar essa mão que está no meio do bastão lá para a ponta. E vou deixar o peso na perna, exatamente nessa perna que vai ficar na frente. Então, San, sustenta. Agora eu estou pronto para fazer o Funako Gyundo lá atrás. Vou atingir alguém na altura ou da coxa ou do quadril. Shi. De novo. Ichi. Mi. Se vocês não tiverem espaço, troquem só as pernas. Sam. Shi. Invertendo o lado, que aí vocês conseguem enxergar o finalzinho. Ichi. Mi. Olha bem que está embaixo do cotovelo, não é axila, cotovelo. Sam. Peso está na frente. Estou pronto para fazer o Funako Gyundo. Agora, Shi. Se eu soltar o bastão agora e juntar os pés, vai virar um Koshinage. Então a ideia, o vínculo técnico que a gente tem do trabalho de armas agora com o corpo a corpo, o Taijutsu, é exatamente a técnica de Koshinage. De novo. Ichi. Mi. Sam. Shi. Mais uma. Ichi. Mi. Sam. Si. De frente. Ichi. Mi. Sam. Si. De novo. Um pouquinho mais para frente. Ichi. Mi. Sam. Si. A gente vai trabalhar uma vez de costas, assim vocês podem ver a finalização. Mi. Sam. Si. De novo. Mi. Sam. Si. Ótimo. Vamos dar uma pausa e repetir algumas vezes? Sanbonme, a terceira sequência. O Shirotsuki, por favor. Ok? Então agora vocês vão juntar a primeira e a segunda parte. Lembra, a gente trabalhou dividido em quatro, desculpem. A gente vai trabalhar a primeira e a segunda. Agora vamos lá. Um pouquinho mais pra frente, senão você vai sumir. Agora. E. De novo. E. Trocar o lado. E. De novo. E. Senhores, vamos dar uma pausa e fazer de novo. Lembre, eu sei que isso é metódico, mas é assim, tem que ser, porque senão vocês não pegam os detalhes. Na verdade, isso não vale só para vocês, vale para qualquer prática. O Taijutsu, ele é muito parecido com isso. Quando a gente trabalha muita repetição com parceiro, a ideia não é fazer uma quantidade, mas é dar qualidade. E a qualidade está nos pequenos detalhes. A dinâmica, condicionamento físico, isso é segundo plano. O primeiro plano é o que eu estou fazendo. Cada parte é importante. Então, pausa. Trabalhem um pouquinho nessa sequência dividida em 3 partes. Por favor. Vou juntar mais uma série, mais uma parte. Então, vamos lá. De novo. Só relembrando. Ichi, na divisão de 4. Pegada em cima. Ni, a colocação do bastão embaixo do cotovelo e a torção um pouco do quadril. San, o passo para trás, já levando a mão lá para a ponta e deixando o peso aqui na frente, preparado para o Funako Gyundo. E o quarto, que é o Funako Gyundo e o arremesso do bastão na altura do quadril ou da coxa. É como se fosse acertar a artéria femoral ou na altura do quadril. Então vamos lá. Mudar o lado. Agora está ajustado. Vai. Vai.
Vai. Mais uma. Oito. E de frente. Oito. E de novo. Oito. E senhores, não esqueçam, essa sequência, como elas são 4 partes, ela tem mais detalhe que as anteriores. Então, muito cuidado para não pular nenhuma, tá? Pausa, repitam algumas vezes. Senhores, para finalizar agora, ou seja, uma contagem, essa sequência inteira, esse Kihon inteiro. Lembrando que a gente está trabalhando a terceira sequência do Jonosuburi. O Shirotsuki, o Shiro de atrás e Tsuki de atingir, é um ataque atrás. A gente começou com 4, dividiu em 4 partes, depois trabalhou com 3, depois trabalhou com 2 e agora é uma contagem e um movimento inteiro, sem perder nenhum detalhe. Vamos lá? Oito. E sal. De frente. Como é uma contagem mais dinâmica, não precisa fazer uma marcação muito forte de postura, mas ele precisa ter uma fluência com detalhe. Em sequência, essa fluência a gente está chamando de Kinonagari. O estudo anterior era Kihon. Lembra, kata básico, ou seja, eu estou dividindo as estruturas para estudo. Agora ele já é toda essa divisão somada num movimento contínuo. Kinonagari. Nagari de fluxo, ki de energia. Então, assim, é um fluxo de energia, uma continuidade. Vamos lá? Oito. Vai. E. Vai. Sam. Vai. Troca ao lado. Oito. Vai. E. Vai. Sam. Vai. Altura do quadril ou altura da coxa. Senhores, pausa, repitam mais algumas vezes. Pessoal, a gente fechou os 3 primeiros, Shokutsuki, Kaeshitsuki e o Shirotsuki. Só que a gente fez eles pesquisando essas divisões para estudo da postura dentro da execução. Agora a gente vai repetir a primeira sequência, só que eu vou fazer em partes, agora a sistemática. Primeiro dividindo em 3, depois já somando em 2 e depois finalizando com um movimento só. Vamos lá? Deem uma olhada que vai ser um de cada. Então, dividido em 3 partes, Chokutsuki. Ichi. Ni. San. Vai. Soma. Vou somar os 2 primeiros. Ichi. Ni. Agora uma sequência final. Faz um movimento numa contagem só. Chokutsuki. A primeira sequência do Jonosuburi. Vai. Ótimo. Pausa e repitam algumas vezes. Divide a sequência em 3, depois soma 2, depois finaliza com o movimento completo. Por favor. Kaeshitsuki, o segundo, a mesma ideia. Primeiro a gente vai trabalhar com ele dividido em 3 partes, depois em 2 e depois o movimento completo. A gente vai repetir uma vez só, então se precisar, dá uma pausa no vídeo para vocês poderem repetir. Então, Kaeshitsuki, Kaeshi de contra-ataque ou retorno, e Tsuki de atingir. Ichi. Ni. San. Soma. Ichi. Ni. Uma contagem só, movimento completo. Ichi. Vai. Última sequência de hoje, lembram? O Shirotsuki, atingir atrás. Essa sequência a gente dividiu em 4 partes, então tomando cuidado. A primeira execução a gente vai fazer dividindo em 4, a segunda em 3, a terceira em 2 e a última o movimento completo. Vamos lá? Sai da posição de Kamae. Ichi. Ni. San. Shi. Aí. Soma. Ichi. Ni. San. Aí. Soma. Ichi. Ni. Aí. Agora o movimento inteiro.
Ai. Ai. De novo. Ai. Ai. Muito bom. Pausa, repitam mais um pouquinho. Pessoal, com a execução dessa última sequência, a gente encerra essa aula, que é a 8ª, com ênfase agora. A gente está começando a trabalhar com os conceitos do Jono Suburi. Lembra, Suburi são os trabalhos isolados, ou seja, os trabalhos solo, sozinho. Jo, no caso, é o bastão. As aulas anteriores, a gente deu ênfase no Ken no Suburi, Ken de espada. Agora já é outro trabalho, é bastão. Essas primeiras 3 execuções que vocês fizeram é Ipponme, Nihonme e Sanbonme. Primeira, segunda e terceira. Choku Tsuki, Choku de linha reta, Tsuki de atingir. Kaeshi Tsuki, que é o segundo. Kaeshi de retorno, que está pra gente como se fosse um contra-ataque. E Tsuki de atingir. Ou seja, um contra-ataque. E o terceiro, Sanbonme, que é o Shiro Tsuki. O Shiro atrás e Tsuki atingir. Eu espero que tenha sido, que essa didática, dividindo a sequência, não seja muito confusa. Como a gente já vem trabalhando com ela, acredito que não. Mas, de novo, é muito importante vocês trabalharem com ela também. Eu sei que a tendência nossa é trabalhar sempre com uma contagem e fazer o movimento inteiro. Eu não aconselho. A chance de vocês estarem trabalhando com um movimento muito fora de um padrão técnico é muito grande. Então fica uma coisa muito... Desculpa a expressão, horrenda tecnicamente. A pessoa literalmente parece um coelho pulando com bastão, não tem técnica. A ideia dessa divisão é exatamente dar um pouco de consistência técnica à execução, tá bom? Hoje a gente teve a participação da Dalisa ajudando como auxiliar, então pelo menos vocês ficam também com 2 pessoas para terem um comparativo técnico. Então, se vocês preferirem, lembrem, voltem essa gravação, faz de novo com calma. Esses vídeos vão acabar ficando um pouquinho mais curtos por conta da didática. Então eu não vejo necessidade de gravar de uma vez, sendo que vocês podem dar a pausa. Então, muito obrigado e até a próxima.